Então, meu povo, voltando e dando continuidade à nossa aula sobre Segunda Guerra Mundial, a gente vai falar um pouquinho agora sobre uma temática extremamente melancólica, que é o Holocausto. A Segunda Guerra Mundial, ela é uma catástrofe em si por ser uma guerra. Ela é um momento trágico pela banalização da morte, pela massificação da morte. Só que a Segunda Guerra Mundial ela vai ser marcada também pela tragédia dentro da tragédia. Quando termina a Segunda Guerra, vai ser divulgado para o mundo o que já era, de certa forma, de conhecimento da população europeia, e a população europeia tinha fechado os olhos, que é um grande projeto pensado, planejado, executado pela Alemanha nazista para exterminar uma série de grupos, e ao mesmo tempo que extermina esses grupos sociais, usava do trabalho dessas pessoas para aumentar a produção industrial alemã e alavancar a economia alemã. Então, para a gente entender um pouquinho melhor, eu preparei alguns slides. E aí, o que ficou conhecido como o Holocausto pós Segunda Guerra Mundial se refere a um projeto de eugenia. Para a gente entender um pouquinho melhor, vamos contextualizar como é que a gente chega nisso. Quando Hitler foi preso, vamos fazer um retorno comigo, vocês lembram. Quando Hitler foi preso lá em 1923, lembra? Quando os nazistas tentaram dar um golpe de Estado chamado Putsch de Munique. Tentaram tomar o poder à força lá em Munique, como o Donald Trump tentou fazer nos Estados Unidos ontem, no Capitólio. Tentou estimular apoiadores a tomarem o Congresso para tomar o poder. Hitler tentou fazer isso, e os nazistas, em 23, com seus apoiadores, só que deu errado. E aí Hitler foi preso. Dentro da prisão, Hitler escreveu um livro, que aí é um divisor de águas na história do nazismo. Nesse livro, chamado Mein Kampf, Hitler ele vai defender de como o nazismo poderia chegar ao poder, e aí ele vai dizer que o nazismo chegaria ao poder não por um golpe, mas com o apoio da própria população. E o nazismo prometeria transformar a Alemanha no terceiro Reich, no terceiro império germânico na Terra. E para a Alemanha voltar a ser um grande império territorial, econômico, cultural, ele dizia que existia 3 caminhos. Primeiro, o espaço vital, conquistar a terra para ter matéria-prima e mão de obra em outros continentes e na Europa. Segundo, perseguição a judeus, antissemitismo. Ou seja, usar da riqueza dos judeus para recuperar a economia alemã. E terceiro, limpeza racial, baseado em teorias do século XIX, que dividiam a humanidade em raças, de acordo com suas diferenças fenótipas, físicas, como cor da pele, estrutura, origem étnica. Essas teorias, entre elas existia uma chamada eugenia, que modificava a teoria da evolução de Darwin para tentar explicar as diferenças entre as sociedades, afirmando de que, assim como na natureza, os seres humanos evoluem uns mais do que outros, por isso que eles são divididos em raça. E aí, na teoria da eugenia, produzida pelo Francis Galton, ele afirmava de que é função dos governos impedir que as raças inferiores procriem e estimular a procriação das raças superiores, porque a sociedade que for formada apenas pelos mais fortes biologicamente irá progredir mais rápido, economicamente e socialmente. Essa teoria é chamada de eugenia, uma seleção planejada da reprodução humana. E o nazismo bebe dessas teorias. Vale lembrar que não só o nazismo. A eugenia era praticada em várias partes do mundo, viu?
Acontecia o Holocausto em várias partes do mundo, só que Hitler perdeu a guerra e o projeto nazista foi bem mais, vou chamar, eu não gosto dessa palavra, foi bem mais demoníaco, foi uma coisa bem mais impressionante. Um plano de como economizar e ao mesmo tempo matar a gente. Era isso que os nazistas fizeram no Holocausto. Mas se você parar para pensar, os Estados Unidos praticavam eugenia contra negros. No final do século XIX, o governo dos Estados Unidos chegou a mandar negros para o Brasil, para branquear os Estados Unidos. Porque afirmava que os negros eram inferiores racialmente, tal. Vão ser criadas leis de esterilização obrigatória a partir de 1907 no estado de Indiana e depois se espalha para outros estados dos Estados Unidos. Durante a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos estão realizando em alguns estados vasectomia e esterectomia em homens e mulheres negras para que elas não procriem. Aqui no Brasil, a gente vai ter a lei da vadiagem para impedir a reprodução de cultura afro-brasileira no país, criada em 1890, criminalizando a capoeira, os sambas e assim sucessivamente. E nós vamos ter uma série de negros que vão ser internados em manicômios. O presidente Rodrigues Alves, em 1903, chega a pegar os navios da Marinha para levar negros de volta para a África para branquear o Brasil. E a Marinha, no meio do caminho, joga esses negros no mar. Homossexuais, em 1912, vão se prender mais de 200 homossexuais no Rio de Janeiro e interná-los em manicômios, acusados de serem doentes. Então, essas práticas, que a gente chama de práticas eugênicas, é uma tentativa de eliminar alguns grupos e fazer com que apenas um determinado padrão sobreviva. Isso está acontecendo no mundo. Se tem práticas de eugenia na Suécia, na Suíça. Na Suécia tinham outdoors na década de 1920 expondo para que se você, com fotos, por exemplo, de pessoas com deficiência física, se você ama sua pátria, não procrie, que era para não passar seus defeitos para as próximas gerações. E sim outdoors, propagandas com crianças dentro de um padrão branco, heteronormativo, geralmente cristã, como modelo ideal. E todos os outros deveriam ser eliminados. E a Alemanha vai praticar isso, e Hitler vai tentar colocar em prática isso de forma mais radical ainda. Lembre que a Inglaterra fez isso. O cara que inventou o computador para rastrear os planos nazistas, ele foi condenado à castração química pela Inglaterra após a Segunda Guerra Mundial, mesmo ele sendo um herói de guerra, porque ele era um homossexual, o Alan Turing, e ele terminou se suicidando. Eu vou colocar na trilha de aprendizagem para vocês alguns documentários para vocês assistirem sobre o Holocausto contra homossexuais, contra judeus e de onde é que vem as ideias do Holocausto no século XIX e como foi praticado por outros países, inclusive os Estados Unidos, Brasil, Suécia, Suíça, Inglaterra e assim sucessivamente. Beleza? E aí vocês assistam e me digam. Mas bem, então o Holocausto corresponde nisso, um grande plano de extermínio de raças consideradas inferiores, porque acreditava-se no projeto nazista de que existindo apenas pessoas brancas germânicas, a nação seria formada por pessoas intelectualmente e biologicamente mais saudáveis e assim progrediria mais rápido. Dominaria a humanidade. Né? E aí o Holocausto começa a ser gestado, dessa perseguição a esses grupos, que a gente vai chamar de minorias sociais, começa a ser gestado depois que Hitler sai da cadeia em 1924, que uma das formas de chegar ao poder e ter o apoio da população foi estimulando o ódio. Hitler vai fazer o que a gente chama na sociologia, vocês estudam em Max Weber, lá em sociologia, de dominação carismática. Ele vai dominar as pessoas pelas mentes e corações, a partir do ódio e da paixão.
Então ele começa o tempo inteiro os nazistas a responsabilizar os estrangeiros pelo desemprego, a responsabilizar os homossexuais pela decadência alemã após a Primeira Guerra, por desmoralizarem a Alemanha, por ameaçar a família alemã. Eles começam a disseminar ideias de que judeus tinham pressionado o governo para assinar o Tratado de Versalhes para eles continuarem ganhando dinheiro em relações comerciais com outras nações, então seriam antinacionalistas. Começam a propagar ideias de que pessoas com deficiência física não deveriam procriar, reproduzir, porque elas iriam passar sua doença para outras gerações. Doença entre aspas, né, como eles chamavam. Então, os nazistas começam a responsabilizar alguns grupos sociais pela crise que a Alemanha vivia. Quanto mais a crise se acentuar e quanto mais essas ideias forem repetidas nos rádios, nos outdoors, nas ruas, nos cinemas, mais elas vão deixando de se chocar as pessoas e vão sendo consideradas comuns. Então, ideias que pessoas antes consideravam absurdas, com o aumento da crise, elas começam a considerar possíveis e começam a repetir. A gente vive um momento parecido, a gente vive um momento muito fascista da sociedade mundial, principalmente brasileira também. Você vê pessoas dizendo que vacina muda o DNA. É uma ideia absurda. Recusar a vacinação porque eu tenho direito de me vacinar ou não, mas o vírus fica circulando e pode passar por mutação. Toda criança que estuda biologia sabe disso no ensino fundamental. Mas aí o que é que acontece? O absurdo vai se tornando normal, vai se banalizando de tanto ser repetido. E aí, de tanto se estimular o ódio, Hitler se apresentou como aquele único que teria coragem de cortar da própria carne e moralizar a Alemanha. E aí ele chega ao poder. Então ele chega ao poder estimulando o ódio da população a comunistas, estrangeiros, judeus, deficientes físicos, deficientes mentais, ciganos, testemunhas de Jeová, homossexuais, LGBTs de uma maneira geral, estrangeiros, criminosos. E aí ele vai estimulando esse ódio e depois se apresenta como alguém para solucionar o problema. Chega ao poder em 1933 e em 1934 ele começa esse plano de extermínio, de limpeza ou higienização da Alemanha, como ele chamava. Em 1934, como está aqui no slide, é criado o primeiro campo de trabalho forçado, onde em 1934 vai ser criado o campo de concentração de Dachau, a 25 quilômetros de Munique. O primeiro público a ser levado para esse campo de concentração são 100 mil pessoas acusadas de serem pervertidos por não serem heterossexuais. De Berlim são levadas para lá. E no campo de concentração as pessoas elas vão trabalhar até a exaustão. Quando não forem úteis, mais úteis, vão ser mortas por fuzilamento. E a partir de 1942, para economizar munição por causa da Segunda Guerra, ao invés de fuzilamento, vão começar a matar em câmaras de gás. Mas 90% das pessoas que foram para esses campos, eles morreram por inanição, exaustão, subnutrição. Certo? Começa uma história extremamente trágica da humanidade. E aí, qual era a justificativa? Vamos colocar essas pessoas para trabalhar, para reeducá-las e aproveitar para elas recuperarem a Alemanha. Sabe qual é o mais melancólico disso? Hitler conseguiu tirar a Alemanha da crise econômica. E o que foi que o povo alemão fez diante de toda essa tragédia? Fechou os olhos como se nada tivesse acontecendo. Toda vez que alguém falava nos campos de concentração, alguém dizendo, mas eles estão trabalhando para a nação. Ou alguém ia lá e dizia, não, mas é mentira, eles não estão em más condições, eles estão sendo bem tratados lá. E começa esse jogo de narrativa que a gente conhece tão bem hoje em dia, né? Em 1934, 35, começa a ser criada uma série de leis, chamadas Leis Nuremberg. Essas leis elas vão confiscar os bens econômicos de judeus,
apartamentos, dinheiro na poupança. Vão começar a colocar os judeus dentro de guetos para depois levar eles para campos de concentração que estão sendo construídos em toda a Europa, dominada pela Alemanha nazista. Homossexuais vão ser presos baseado no parágrafo 175 da lei criminal alemã, que considera um crime contra a natureza não ser heterossexual. Dentro do campo de concentração, as pessoas usavam fardas como essas, ó, listradas. Tem um filme, inclusive, chamado O Menino do Pijama Listrado, extremamente triste, se referindo a esse evento. Tem um filme chamado Bente, que retrata o Holocausto e a condição de pessoas LGBTs nos campos, que era os que sofriam mais violência, inclusive, nos campos. Se é que a gente pode dizer isso. Se colocava símbolos para indicar porque a pessoa tinha que parar no campo, porque o tratamento era dado de acordo com o motivo. Falar disso no próximo slide, tá certo? Então, e até em 1938, não está aqui, vai acontecer o pogrom, ou a Noite dos Cristais, onde mais de 150 mil judeus vão ter suas lojas, suas casas pichadas, vidros quebrados, e vão ser presos e levados para campos de concentração. Professor, quem é que vai usar o trabalho dessas pessoas? A elite econômica europeia. A elite econômica, industriais, investidores, pessoas que vão ver isso uma oportunidade de recuperar a produção com mão de obra barata. Ao redor do campo de concentração de Auschwitz, que é um conjunto de mais de 30 campos num só, que ficava no leste europeu, lá na Polônia, quando a Alemanha dominou a Polônia. Ao redor do campo de Auschwitz, aqui ó, no mapa, vendo, fica aqui a Alemanha, aqui é Auschwitz, na Polônia. Em Auschwitz, ao redor dele, tinha sedes da Volkswagen, da Fiat, da Siemens, de uma série de indústrias químicas alemães. Vários industriais vão usar das mãos de obras dos campos de concentração. Então, o que é que como é que a gente pode definir esse processo? Essa busca de usar a força de trabalho de grupos para exterminá-los e, ao mesmo tempo, enriquecer a elite alemã e tirar a Alemanha da crise econômica, isso vai ser um plano extremamente bem planejado, ou seja, racionalizado. Qual é o mais incrível do Holocausto? É de que nós temos o genocídio, a morte em massa planejada. Quando a Alemanha é derrotada, vai se encontrar nos campos de concentração. Planilhas com os gastos, com as balas que eram usadas para matar as pessoas. Quanto foi produzido, quantas pessoas morreram, quanto cada um trabalhando produzia no campo. Quanto isso dava de retorno para a Alemanha. Vão se encontrar prontuários médicos e laboratórios, onde médicos fazem experiências com pessoas vivas, testavam medicamentos. O médico, o Josef Mengele, que inclusive fugiu para o Brasil e morreu aqui no Brasil, provavelmente de velhice ou se suicidou após a Segunda Guerra. O Josef Mengele fez experiência com mais de 200 mil pessoas vivas. Ele chegou a injetar tinta dentro de olhos de crianças para ver o que é que acontecia. Colocar pessoas dentro de água fervendo para ver até quando elas aguentavam. Colocar pessoas dentro de câmaras de baixa pressão até os pulmões arrebentarem para ver o que era que acontecia. Tem relatos dele tentar unir crianças gêmeas para tentar ver se conseguia criar gêmeos siameses. Então, o Holocausto é um processo assustador de como a humanidade pode chegar naquilo que a filósofa alemã, a Hannah Arendt, chama de mal radical, que é a destruição planejada, pensada. Inclusive, o Holocausto, segundo a Hannah Arendt, ela é resultado de dois perfis. O mal radical, que é o planejamento da morte, que é a elite nazista que planeja matar grupos sociais. E do outro lado, o mal banal. O que é o mal banal? São pessoas comuns que apoiaram, que praticaram o Holocausto, distorceram a verdade sobre o que estava acontecendo.
de que apoiaram o Hitler em nome de Deus, da pátria e da família, em nome da nação, em nome da Alemanha, do povo alemão, da moral. Segundo a Hannah Arendt, o que é o mal banal? O mal banal é a pessoa comum que ela é capaz de ver o absurdo, defender o absurdo sem entender que é absurdo, de tão medíocre que ela é. Porque ela é aquela pessoa que todos os dias sai para o trabalho, chega em casa, compra o pão, janta, lê o jornal, conversa da vida alheia, depois dorme, acorda e segue a vida. Ela é incapaz de refletir. E aí a Hannah Arendt ela chama a atenção de que as pessoas que são a incapacidade de refletir torna as pessoas mais suscetíveis a optar pelo mal sem saber que era o mal. É o chamado mal banal. É a mediocridade que leva ao aumento de ideias violentas. Vocês vão ver isso. O fascista ele é, antes de tudo, medíocre. Vocês vão ver isso, por exemplo, hoje em dia nas redes sociais. As ideias absurdas que são defendidas, porque elas são simplesmente compartilhadas, porque é o que o cara quer que seja o mundo e não o que o mundo é. E o Holocausto é resultado disso. Quando a maioria da população se tornou medíocre na Alemanha, ela tendeu a apoiar Hitler, porque era a solução mais imediata para o problema alemão. E nenhuma solução ética ela é imediata. A solução ética geralmente é a mais demorada. Quais os grupos foram parar em campos e os símbolos que eles eram identificados? O triângulo vermelho para baixo eram os comunistas, as pessoas de esquerda foram perseguidas e mortas. Fascismo é um movimento de extrema direita que promete acabar com a esquerda. Criminosos comuns, o triângulo verde invertido, e aí vai ser utilizada a ideia de que estão usando os campos para não gastar dinheiro com criminosos e punindo eles pelos seus crimes. E a população vai comendo esses discursos. Estrangeiros, triângulo azul invertido. Testemunhas de Jeová, triângulo roxo invertido. LGBTs, triângulo rosa invertido. Antissociais, é aqui, ó, para justificar para a população, Hitler vai acusar homossexuais de serem pedófilos, de serem tarados, e uma série de mitos sobre a sexualidade dessas pessoas vão ser criadas com o intuito de negativar a imagem deles. Antissociais, quem são esses com triângulo preto para baixo? Seriam negros, deficientes físicos, deficientes mentais. Ciganos, o triângulo marrom para baixo. Dentro do campo, as pessoas poderiam chegar a ocupar cargos diferentes, como secretários, como... E aí é o mais incrível isso, porque dentro do campo de concentração, se eu seguir a lógica do filósofo francês, o Michel Foucault, não existe resistência. O que existe lá é busca de sobrevivência. Então nós vamos ter uma série de relatos de que pessoas presas elas vão servir de secretários para pessoas, gestores dos campos, soldados nazistas que cuidavam dos campos. Muitos presos vão servir de secretários porque é uma forma de sobreviver e não ir para o trabalho forçado. De mulheres, de LGBTs que vão ser violentados sexualmente diariamente para, em troca, sobreviver. Até de pessoas que vão jogar carta apostado para poder garantir sobrevivência. Aqui algumas imagens de campos que foram encontradas no campo de Auschwitz, quando os soviéticos chegaram em 1945, vão ser encontradas pessoas em estado de inanição, dormiam em galpões com camas como se fossem estábulos de animais, ó, que vão ser encontradas essas pessoas em total estado de subnutrição. Aqui eram os fornos. A princípio, os campos, quando se matavam as pessoas, depois se colocavam os corpos dentro dos fornos e queimava para não deixar provas, não deixar marcas. Você sentia cheiro de carne queimada nas cidades próximas. Quando o negócio vai se tornando, a quantidade de campos vão se multiplicando e de prisioneiros vão se multiplicando, não vai dar tempo queimar
Então as pessoas vão ser mortas e enterradas em valas comuns. A partir de 1942, já na Segunda Guerra Mundial, é colocado em prática um plano chamado Solução Final, que é para acelerar o extermínio desses grupos, de maneira barata, não mais com bala, mas agora com câmaras de gás, usando o Zyklon B. O veneno matava em poucas horas, as pessoas tiravam a roupa como fosse tomar banho e eram mortas lá. Chegaram a matar mais de 300 pessoas por hora em cada câmara de gás, em determinados campos de concentração, segundo os relatos. Essa foto aqui, ó, é quando os soldados nazistas souberam que os soviéticos estavam chegando e de que a Alemanha estava perdendo, eles vão dizer para os prisioneiros, vão para os trens, vocês vão voltar para casa. Quando eles entram no trem, eles vão fuzilar e matar e deixar eles dentro do trem mortos. Alguns relatos do que acontecia nos campos, e aí, ó, uma das classes, camadas sociais que vão apoiar majoritariamente, não todos, mas majoritariamente, os campos de concentração são os médicos alemães. Médicos, professores da Universidade de Berlim vão apoiar Hitler e vão chegar a reivindicar a Hitler o direito de construir laboratórios e usar os prisioneiros para fazer experiências vivas em nome do progresso. Se aquelas pessoas iam morrer, elas já iam morrer de todo jeito, então era em nome do progresso da ciência. Vocês veem um mal banal. O cara vai fazer experiência, abrir pessoas vivas para poder produzir seus estudos e ele vai achar que isso é em nome da pátria. E aqui alguns depoimentos de sobreviventes dos campos que eu colhi aí para vocês, que está inclusive nos relatos do Tribunal de Nuremberg, que acontece em 1946, para punir os nazistas envolvidos no Holocausto. Ficar conhecido como laboratórios do inferno, esses laboratórios médicos nos campos. Aqui só duas falas de professores de medicina da Universidade de Berlim, que eles vão dizer em palestras e ficaram registrados. O professor de medicina Julius Hallenroden, ele diz, escutem, colegas, já que vocês vão matar toda essa gente, pelo menos arranquem o cérebro deles, para ele estudar. O Sigmund Rascher, que também é professor e médico, professor de medicina, sou sem dúvida o único que conhece por completo a fisiologia humana, porque faço experiências em homens e não em ratos. Vocês já assistiram uma série que tinha na Netflix, hoje tem na Amazon hoje em dia, chamada American Horror Story. A terceira temporada, eu acho, é a segunda, que acontece no manicômio. Tem um médico que é uma referência aos médicos dos campos de concentração, que vão chegar a contaminar pessoas com doença, com tifo, com cólera, para buscar nessas pessoas usar como cobaias em busca de medicamentos e tal. Mas olha alguns depoimentos do que se faziam nos campos com as pessoas. Enfermeiro do campo de concentração Dachau. Ele vai contar o seguinte. Pacientes bebiam dos baldes de despejos e ordenanças, ou quando ninguém via, drenavam água dos baldes de proteção antiaérea no saguão. Alguns chegavam a lamber a água usada para lavar o chão. Eu pesava os homens que faziam parte do teste todo dia e observei que a perda de peso diário era de até 1 quilo. Prisioneiro de Dachau, falando sobre experimentos em câmara de baixa pressão. Vi um prisioneiro suportar o vácuo até que os pulmões rebentaram. Certas experiências provocaram tal pressão na cabeça dos pacientes que eles enlouqueceram, arrancando os cabelos no esforço para aliviar o tormento. Dilaceravam as faces com as unhas, batiam nas paredes, uivavam no intuito de aliviar a pressão nos tímpanos. Esses casos de vácuo absoluto terminavam geralmente com a morte do paciente. Vítima de Josef Mengele, do campo de concentração de Auschwitz, sobrevivente, vai contar a seguinte experiência. Trouxeram de volta do laboratório 2 gêmeos ciganos,
que Mengele havia costurado um ao outro. Ele tinha tentado criar gêmeos, irmãos siameses, unindo os vasos sanguíneos e os órgãos deles. Os gêmeos gritaram de dor, dia e noite, até que a gangrena começou. Depois de 3 dias, morreram. Testemunhas de experimento com inalação de gás no campo de... Após cerca de 10 horas, começavam a aparecer queimaduras no corpo todo. Havia feridas onde quer que o vapor desse gás houvesse alcançado. Alguns dos homens ficaram cegos. As dores eram tão fortes que era quase impossível permanecer perto de tais pacientes. A gente tem alguns relatos, porque é preciso lembrar para vocês, o trabalho do historiador não é o mesmo do cara que faz polêmica na rede social, ou do político escroto que quer público. O trabalho do historiador ele é baseado em fontes, em histórias de carne e osso. A gente vive um momento de negacionismo, onde parte da extrema-direita hoje em dia, por exemplo, nega o Holocausto. Nega que foi a extrema-direita nazista ou a extrema-direita europeia que realizou o Holocausto. Então é preciso repetir essas histórias para que o mal banal não tome de conta. Para que a gente não seja como o Adolf Eichmann, que é era um membro da SS nazista, um militar nazista, que cuidava dos campos de concentração e cuidava de levar ele cuidava não dos campos, ele cuidava dos trens que levavam judeus da Alemanha para o campo de concentração de Auschwitz. E depois da Segunda Guerra, como outros nazistas, ele fugiu para a América Latina e ele morou na Argentina, na periferia de Buenos Aires. Em 1960, ele vai ser encontrado por judeus, preso e levado para ser julgado. Em 1861, ele é levado para Israel. E aí ele é julgado em Israel. E aí a professora de filosofia, a Hannah Arendt, a alemã, morava nos Estados Unidos, tinha saído porque era judia, teve que sair da Alemanha. Ela foi como correspondente do jornal The New Yorker, cobriu o julgamento de Eichmann. E quando chegou lá, ela disse, pô, o cara é responsável pela morte de mais de 6 milhões de pessoas, aproximadamente. Então ela esperava encontrar alguém sedento, alguém violento, alguém calculista, frio. E quando o Eichmann entrou, já um senhor com 60 anos, dentro de uma caixa de vidro, como nessa imagem, ela no livro dela, inclusive chamado Eichmann em Jerusalém, tá aqui. Esse livro aqui. Ela diz o seguinte, quando entrou, o Eichmann era uma pessoa comum, de voz mais ou menos amena, estava nervoso por causa do julgamento, com cacuete e ficava puxando aqui a gola. E era uma pessoa tão comum, de explicações tão comuns como qualquer outro, como o nosso vizinho, como pessoas da nossa família, tio, tia, primo, e assim sucessivamente. Tão comum, mas tão comum, que ele era incapaz de enxergar o absurdo naquilo que ele tinha feito, que ele era incapaz de questionar uma ordem, porque ele pensava em ser um bom trabalhador. Incapaz de questionar as ideologias dominantes ou que a maioria repetia, porque ele era como se fosse um rebanho. O Eichmann trabalhava, mandando as pessoas para a morte em campos de concentração, terminava o expediente, passava na padaria, comprava pão, falava com o vizinho, jantava com a família, contava como foi o dia e dormia tranquilo. Nas perguntas no tribunal, o Eichmann perguntou se ele, você é responsável pela morte de milhões de judeus? Ele responde, mas eram apenas judeus. Você sabia disso, disso e disso? E ele vai dizer, eu só cumpria ordens. Eu era um militar, e um militar não questiona o seu superior. Então, o fascista, ela vai chegar a essa conclusão de que qualquer sociedade, qualquer pessoa, ela está suscetível a se tornar um fascista. Não é à toa que ela vai dizer o seguinte, essa citação do livro, que ela diz, eu quero dizer que o mal não tem profundidade e que por esta mesma razão é tão terrivelmente difícil pensarmos sobre ele. O mal é um fenômeno superficial.
Nós resistimos ao mal em não nos deixando ser levados pela superfície das coisas, em parando e começando a pensar, ou seja, em alcançando outra dimensão que não o horizonte de cada dia. Em outras palavras, quanto mais superficial alguém for, mais provável que ele ceda ao mal. Não é à toa que é na era das redes sociais que a gente volta a conviver com esse mal. E aí a gente termina a nossa aula do Holocausto com essa frase de Hannah Arendt, que toda dor pode ser suportada se sobre ela puder ser contada uma história. Muitos sobreviventes vão falar sobre suas experiências no campo. Outros vão silenciar e entrar em pânico quando escuta falar em campos de concentração. Em campos de concentração. Outros vão criar pânico em escutar latido de cachorro, dos cachorros que eram usados nos campos, de ver fardamento. Alguns não vão escutar, mas não vão aguentar, suportar mais escutar falar alemão. Outros vão ser tão torturados que vão sangrar até na velhice. Mas esses sobreviventes, eles vão poder contar a sua história, e a nossa função, quando esses sobreviventes forem morrendo, é de que elas sejam contadas por nós, a partir de uma responsabilidade ética, baseado em pesquisas históricas e com a finalidade de impedir que a tragédia se repita, que novos Hitler cheguem ao poder. A partir do momento que a gente parte do princípio de que o fascista ele é medíocre, o fascista, o líder fascista, ele pode ser tosco e o povo se identificar com ele. Hitler era tosco, ele gritava, gesticulava. Mussolini conversava besteira, falava alto, era mal educado. E não vão levar eles a sério a princípio. E de não levar eles a sério, o mal que se prolifera e a banalidade com qual esse mal é tratado vai marcar toda uma geração com a tragédia de perder seus familiares, de perder histórias, de perder alegrias que seriam vividas e tristezas que seriam vividas. Então, é sempre importante a gente estudar o Holocausto, que ela tem uma função, e a nossa geração mais do que nunca. Porque é a primeira geração que corre o risco de negar tal tragédia de forma tão forte a ponto de eleger pelo mundo líderes que negam. Então, grande abraço para vocês. Façam os exercícios. Olha a trilha de aprendizagem que eu vou colocar lá links para documentários sobre o Holocausto.